Nesse período, depois, aí eu fui trabalhar nessa funerária, que era Pois é. funerária, loja de materiais de construção, fábrica de artefatos de cimento e também fábrica de túmulos. Alguma coisa o cara pra- tinha que comprar, né, Mário? Se o cara não quer um tijolo, ele, um caixão. Na realidade, era um trabalho como qualquer outro. No começo você se assusta, né? Sim. Ainda mais quando você é jovem, chega lá, opa, agora você tem que limpar um caixão para ele ir para o hospital para alguém. Hoje se tem um cuidado diferenciado, né, em relação aos óbitos. Naquela época era mais simples, né? Morria, levava lá, a Era em família casa, mesmo geralmente, vestia, né? o velório era na casa, né? Ainda em algumas cidades no interior é na casa, muito raro, mas ainda tem, né? Então o velório era na casa, as pessoas. Então você levava até na casa e depois você ia lá no dia do enterro, uma hora antes, e levava para o cemitério, fazia lá a carneira, como chamava, o túmulo, né? E fazia o enterro, fechava, e depois, se a família queria, fazia o túmulo mais bonito ou não, de acordo com a condição, com a poder condição. aquisitivo também. Mas aí tu dirigia lá também a Dirigia. famosa Caleça? Dirigia. Rabecão? É isso. Olha só. E nunca Que era teve... uma caravana na época. A caravana, né? Às vezes a caravana, é verdade. a gente ia para Rio do Sul, naquela época caravana, tinha veraneio. Eu ia né? falar da veraneio tropical, Veraneio, né? Isso, que eram os carros mais usados para fazer esse tipo de A ação. caravana, eu lembro que antigamente, até aqui em Blumenau, era usada como ambulância, Sim, né? Então, exatamente por aquele espaço gigante, isso. né? Então eram as primeiras ambulâncias, E primeiros carros carros funerários, né? funerários eram esses. Depois vieram a veraneio, que era até melhor, mais espaçosa um pouco. Sim. Maior Porque também. dependendo do tamanho do cidadão, né? Aí Do o vivente. caixão era maior, né? Ele já não era mais vivente, né? Morrente. Aí o caixão era um pouco maior, um pouco menor. Aí às vezes o espaço era restrito na caravana, né? Nos outros já não, na veraneio já tinha mais condição. Entendi, pô. E aí tu nunca teve medo mesmo, assim? Não, graças a Deus. Eu diria assim, né? Com todo respeito à situação, né? Depois de morto, ninguém mais faz mal para ninguém, né? Geralmente Então, o pessoal fala, né? Que tem que ter medo dos vivos, exatamente. né? Então, ninguém quer enterrar ninguém, ninguém quer se despedir de ninguém. Eu acho que essa é uma questão muito clara, né? A gente sentia muito com o sentimento das pessoas. Esse era, eu acho que o maior desafio de trabalhar numa funerária era tu receber as pessoas e ver o sentimento delas, né? Às vezes era um filho, né? Às vezes era um único filho. Aí tu via os pais no sofrimento, numa angústia por perder o seu único filho. Às vezes eu tive que fazer, infelizmente, enterros de mães em situações muito difíceis, né? Eu cheguei um dia e no hospital, isso é uma imagem que eu nunca esqueço até hoje, né? Eu fui no hospital buscar uma criança, levar o caixão e levar a criança para sua casa para ser velada. Cheguei lá, só estava a mãe. E eu disse, mas e a família? Ela disse, eu não tenho família. Caramba. E o seu marido? O meu marido está lá não sei aonde, no meio da roça, na época tirando madeira, né? Alguém foi avisar, não sei que hora chega. Né? Então a criança tinha alguns meses e a mãe velando a criança sozinha dentro de casa, estava morando na cidade há menos de 2 meses, ou seja, não tinha nem amigos para poder dividir o sofrimento. Então, algumas questões que a gente vivenciou nesse processo. Então, eu acho que a maior dificuldade de trabalhar numa funerária é você ver o sofrimento das pessoas e você ter poucas palavras, né? Porque é um sentimento de saudade, de perda, né? Só Deus, só Deus pode confortar o coração e a mente das pessoas. E naquela época eu não tinha muita compreensão de fé também, e às vezes me faltavam palavras aqui, eu digo às vezes até para consolar as pessoas. Hoje, graças a Deus, Deus me deu uma outra condição de visão para poder até confortar um pouco mais as pessoas, orar por elas, né? Naquela época a gente não tinha essa visão. E por se tratar de uma cidade pequena, eu acredito também que tu tenhas participado, assim, né, dessa questão funerária de alguns amigos, parentes. Sim, ex-colegas de trabalho, enfim, situações de pessoas que você perdeu. Parentes eu perdi meu avô só, mas eu já não trabalhava mais lá, naquele momento ali, né? Sim. Então, que essa funerária fez o enterro. Então, claro, depois disso, alguns anos depois, quando eu vim para cá, o meu ex-patrão foi assassinado, né? Então, esse dono da funerária.